Muito boa tarde. Boa tarde. Que a doce paz do nosso Mestre amoroso Jesus recaia sobre cada um de nós nesta tarde. Penetre profundamente nosso coração e nossa alma. E que nós consigamos levar essa luz e esse amor junto conosco ao longo de toda a nossa caminhada. Muito boa tarde. Eu me Silane, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Laços Eternos, fica aqui pertinho na Vida Esperança. E hoje eu fui chamada para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito pertinente para as nossas vidas, né? Nós vamos falar sobre o perdão. Mas antes de nós entrarmos nas lições de perdão em Cristo, eu resolvi procurar no dicionário. Eu tenho um dicionário velhinho em casa, desde quando eu era criança, e lá está escrito que perdão é a remissão da pena, o indulto, a desculpa. Né? É a ação através da qual uma pessoa está dispensada de um dever ou de uma obrigação. Imaginemos que tenhamos uma dívida financeira com alguém, e este alguém muito benevolente perdoa a nossa dívida. Então nós deixamos de ter a obrigação de saldar aquela dívida porque aquele a quem devíamos passou uma bolacha. E procurando um pouco mais, nas descrições de dicionários, eu achei uma definição muito interessante no dicionário de Portugal, que diz assim: perdoar é deixar de querer mal a alguém que foi responsável por um ato desagradável, hostil, ou que prejudicou, ou que o prejudicou, ou o fez sofrer, renunciando à aplicação de uma pena ou o castigo. Vou repetir. Perdoar é deixar de querer mal a alguém que foi responsável por um ato desagradável, hostil, que o prejudicou ou o fez sofrer, renunciando à aplicação de pena ou castigo. Isso está mais conforme, ao que Jesus nos orientou a respeito do perdão. O perdão é um processo mental, que visa a eliminação de todo e qualquer ressentimento, raiva, mágoa, sentimento de culpa ou qualquer sentimento negativo em relação ao outro e também em relação a nós mesmos, porque nós erramos. Ninguém aqui pode dizer que nunca deu um passo torto. E às vezes os nossos passos tortos prejudicam outros. Às vezes prejudicam até pessoas que amamos. Às vezes não é intencional. Às vezes uma ação nossa acaba prejudicando alguém, mas a nossa intenção não era aquela. E por causa disso, principalmente quando não é intencional, por causa disso, nós ficamos nos remoendo, nós ficamos carregando um remorso, uma culpa, às vezes, uma coisa de autoflagelo, que algumas religiões têm, a gente se coloca num buraco porque fez alguma coisa errada e às vezes não toma a iniciativa de reparar. E pensando nessa coisa de quando nós mesmos erramos, eu me lembrei de uma história que consta no livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi psicografado por Francisco Xavier, de autoria de André Luiz, no capítulo 4 deste livro. Neste livro, André Luiz vem à Terra, não sei se todos sabem, André Luiz é um espírito, que desencarnou e começou a aprender na espiritualidade, e aí ele foi tendo instrutores que eu trazia até a Terra para aprender em diversas situações. Neste livro,
ele, o livro chama Os Domínios da Mediunidade, ele veio para aprender a questão do intercâmbio mediúnico. E numa dessas visitas, talvez consta no capítulo 4 deste livro, ele estava no centro espírita, está para se iniciar uma sessão de desobsessão, e ele vê lá muitos espíritos, né, em condições difíceis, que estão ali para ser atendidos. E de repente ele vê que significa junto dele um homem forte, grandalhão, de semblante triste, de estado deplorável, e que carregava em espírito, né? Ele é um espírito ali, André Luiz também é espírito, e aquele espírito que estava para se manifestar na sessão que iria acontecer logo mais, ele tinha o braço direito paralisado e ressequido. André Luiz olha, né, conversa um pouco com o seu instrutor para querer saber, porque não é tão comum assim na espiritualidade as pessoas manterem os seus membros atrofiados, porque o perispírito é um material plástico, né? Ele é moldável. Então a pessoa, ainda que saísse da carne com alguma deficiência, alguma deformidade, poderia se manifestar na espiritualidade com os seus membros ou com o seu corpo todo em perfeito estado. E André Luiz, aí o instrutor do André Luiz, fala para André Luiz fazer a leitura do perispírito daquele cidadão, né? André Luiz tinha essa capacidade de ler a alma das pessoas, né? Encarnados e desencarnados. E aí ele vê que aquela criatura, aquele homem grandalhão, carrega, remoendo uma história. Ele era estimador, forte, mas alcoólatra e inveterado. Um dia, aliás, uma noite, voltando para casa, ele esbofeteia o pai, porque o pai estava repreendendo por aquela condição em que ele estava, né, bêbado. E o pai, naquele momento de revolta com o filho, né, saindo sangue por causa do tapa que havia levado, sem condição de revidar fisicamente, diz assim, que aquele braço infame haveria de se tornar um galho seco. O homem sai da casa paterna, volta para o lar, bebe mais um tanto, sai de lá cambaleando, é atropelado, e no acidente ele perde o braço. Ele imputa aquela situação à praga que o pai havia lançado em direção a ele. Mas ainda assim ele continuou encarnado por vários anos aqui na crosta. Quando ele desencarna em situação deplorável, né? E ele reconstitui o braço na espiritualidade, mas o braço está paralisado, paralítico, ressequido, como conta André Luiz. E por que isso? Porque aquele homem carregava em si a culpa e o remorso de ter agredido o próprio pai. Então, quando nós, por vontade própria ou sem querer, ou por que motivo seja, praticamos algo contra alguém e carregamos culpa em nós por ter feito tal coisa, nós, enquanto não nos perdoamos, é claro que o perdão alheio também facilita, né, que nós venhamos a nos perdoar. Mas enquanto nós estamos carregando esta culpa, este remorso por qualquer bobagem que venhamos a ter feito, nós vamos nos envenenando. Nós vamos causando danos à nossa constituição física e à nossa condição espiritual também. Podemos reencarnar numa próxima existência, e André Luiz para a história desse estimador aí neste ponto, né?
Mas caso este homem não consiga perdoar-se a si mesmo na espiritualidade onde ele estava, na história que André Luiz nos traz, existe a possibilidade de que ele venha a reencarnar, carregando esta marca. Então, olha os processos mentais, né? Uma das coisas que eu li no começo diz que quando precisamos fazer, pegando um processo mental de eliminação de culpa, rancor, ressentimento contra o outro ou contra si mesmo, nós erramos, precisamos reconhecer, somos ainda falhos, estamos no planeta escola onde estamos aprendendo. Se nós erramos, precisamos aprender com o erro e evitar repetir. Porque nós podemos carregar a consequência deste erro ao longo das encarnações futuras. É possível que aquele estivador, se já reencarnou, não se sabe, que ele venha numa encarnação seguinte apresentando alguma deformidade naquele braço agressor. Castigo de Deus? Não. A própria consciência cobrando o erro cometido. E aí nós lembramos de uma frase de Jesus que nos convida a reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. Temos talvez tenhamos, talvez ninguém nos tenha, mas talvez tenhamos alguns desafetos ao longo da nossa caminhada, né? Alguns, porventura, podem ter feito inimizades mais severas, e Jesus recomenda: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, antes que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da Justiça e que você seja lançado na prisão. Ainda que isso não aconteça, né, que nós, por uma inimizade, sejamos condenados tão gravemente a ponto de uma prisão, mas quando nós erramos feio, nós nos aprisionamos, nós nos acorrentamos pelo não perdão. Seja o não perdão que não damos, seja o não perdão que o outro não nos concede, a falta do perdão que o outro não quer conceder a nós. E a doutrina dos Espíritos esclarece essa lição. A luz da doutrina dos Espíritos nos mostra que não é apenas uma questão moral, mas é também uma questão material. Porque criaturas que reencarnam, aliás, que desencarnam em níveis de inimizade muito grandes, e aí deixa eu fazer uma correção. Quando existe a inimizade, né, um deles desencarna e o outro permanece. Allan Kardec nos alerta no Evangelho segundo o Espiritismo que aquele que desencarnou, nutrindo desejo de vingança contra um inimigo, ele na espiritualidade terá muito mais liberdade para prejudicar o inimigo. Acho que todos já ouviram falar de obsessão. Muitas delas são decorrentes de pessoas que não se reconciliaram enquanto estavam aqui encarnadas. E por isso a recomendação de Jesus é tão importante. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Deveríamos considerar isso como uma lição a ser praticada sempre, caso ainda tenhamos adversários, caso ainda tenhamos desafetos. E às vezes
acontecem entre amigos, entre familiares. Acredito que alguém aqui já tenha ouvido dizer que numa casa irmãos brigaram e não se conversam há anos. Pai e filho, mãe e filho, depois de discussões sérias, talvez como a desse estibador com o pai, desencarnam sem se falar. Estamos numa escola, aprendamos com os nossos próprios erros. Se errarmos, se algo que fizermos nos traz a consciência culpada, que nós consigamos agir no sentido de minimizar, de ao menos minimizar aquele problema. Às vezes não é reparável. Se der tempo no final, eu vou trazer um trechinho do livro Os Mensageiros, que fala do casal Alfredo e Ismael, que foram vítimas de algo irreparável, ao menos na encarnação em que eles estavam, que eles sofreram aqui. Kardec diz que dos inimigos nós precisamos fazer amigos. Cristo disse, não é? Amai os vossos inimigos. E Kardec esclarece que não dá para amar o inimigo da mesma forma que se ama um amigo. O coração bate diferente à aproximação de alguém que nós temos alguma resistência. Mas nós não podemos desejar o mal, nós não podemos querer vingança, nós não podemos nos comprazer quando algo de ruim acontece com aquela criatura. Acho que vocês nunca ouviram dizer alguém que a gente não gosta muito, aconteceu alguma coisa errada, ninguém fala assim, bem feito, né? A gente acaba falando isso às vezes, né? Porque assim, ele fez algo que eu não gostei, e eu achei bom que ele se deu mal, né? Agora, nas Olimpíadas, quando hoje teve uma competição, eu não sei se vocês puderam acompanhar, a melhor ginasta do mundo deu um passo em falso e saiu do tablado, né? Fiz uma parte onde não podia, e desconta ponto. Aposto que a grande maioria dos brasileiros torceu favoravelmente, não foi? Eu confesso. E a Rebeca fez ao contrário. Assim, é um exemplo bom, mas assim, às vezes a gente, e ela não é inimiga de ninguém aqui, não é? Ela não é inimiga do nosso país, ela é apenas uma competidora que compete com alguém que nós gostamos mais do que ela, não é? E que felizmente hoje trouxe uma medalha de ouro para o nosso país. Mas todas aquelas atletas, né, por mais que se abracem, né, e eu acho que foi possível ver isso nos jogos, comemorem e vibrem pela boa pontuação, mas eu também vi entre elas um olhar de tristeza, e eram rivais, quando uma delas não se saiu bem. Então, assim, nós precisamos torcer para o bem do outro, inclusive se eles forem os nossos desafetos. Nós precisamos não desejarmos vingar deles e jamais, em hipótese alguma, empreender um movimento de vingança. Precisamos aprender a orar por eles. Precisamos aprender a orar por eles e não podemos fazer resistência se algum lampejo de reconciliação aparecer. Porque às vezes
já bota uma parede, e às vezes o outro vem talvez para pedir perdão, para se desculpar, para tentar uma ação conciliadora. Então nós precisamos, primeiro, tentar não fazer inimigos, né? Mas se já os tivermos algum desafeto, precisamos aprender que temos responsabilidades com os nossos pensamentos se porventura lhes desejarmos mal. Precisamos aprender a desejar o bem para quem a gente ainda não ama, para quem a gente ainda não tem morando aqui no nosso coração. E nós lembramos da maior das preces que Jesus nos trouxe. Lá, pelas tantas da prece, Jesus diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Francisco de Assis, na sua oração, transformada em música, diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Se porventura existe alguma animosidade entre nós e alguém, quem quer que seja, precisamos aprender a tirar este peso da alma, porque o não perdão é um veneno que nos corrói. Perdoar é libertar o outro e libertar-se também. Precisamos ir nesta jornada de conhecimento de nós mesmos, de verificar aonde ainda somos passíveis de errar para errar menos e fazer menos inimizades ao longo da nossa caminhada terrena. Precisamos, caso saibamos que pisamos na bola com alguém, tentar a reconciliação, e se esse alguém com quem nós temos alguma dissensão vier ao nosso encontro, irmos até ele de peito aberto. Tem no Evangelho de Mateus, em que ele relata o Sermão do Monte, tem uma frase, um versículo que é chamado de regra de ouro, palavras do Cristo. Tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Se nós queremos que quando erramos, o outro tenha um movimento de condescendência e afeto para conosco, nos perdoando, nós também devemos fazer este mesmo movimento de abraçá-lo com o nosso perdão. Mas é bom frisar que existem formas diferentes de perdoar, se é que dá para chamar uma delas de perdão de fato. O perdão real, de coração, em que, por mais que talvez não se aproximem intimamente, mas o perdão que aquele fato não tem peso, porque algumas pessoas dizem assim: eu perdoei, mas não passa na minha frente. Não, eu perdoo se ele fizer isso e aquilo. Perdão é incondicional. Perdão real aceita caminhar junto com o outro na mesma calçada, Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aliás, caminha junto. Para perdoar é preciso esquecer também? Não dá para esquecer, porque isso é nossa história, mas a forma como você lembra faz toda a diferença. Existem pessoas, e eu convivi muitos anos com uma pessoa assim, que ela tinha uma dissensão com a sogra, que é um relacionamento que costuma ser conflituoso às vezes, E essa senhora teve muitos problemas, ela me contou muitas histórias, mas toda vez que ela contava alguma história, ela sentia as mesmas emoções. Ela vibrava numa vibração de peso. Já convivia com a sogra
tranquilamente, ambas já estão desencarnadas agora, essa senhora e a sogra. Conviviam nos últimos anos da vida da sogra, essa senhora cuidou da sogra, inclusive. Mas toda vez que ela ia contar algum fato que a tinha machucado daquela convivência, ela vibrava uma energia pesada. Dá para esquecer que alguém fez alguma coisa ruim para a gente? Não, não dá. Mas quando nós perdoamos verdadeiramente, aquilo perde o peso. A gente lembra, é parte da minha história, não tem como. Mas como é que eu me lembro daquilo? Foi um aprendizado ou foi uma coisa que me deixa irritado até hoje? Isso vai demonstrar o nível de perdão, né, que talvez a gente tenha atingido, né, alcançado, ou colocado em direção ao outro. A nossa história está lá na nossa memória, mas a forma como lembramos é que faz a diferença. E nessa história, até que horas que eu posso falar? 5 minutos. Na história que eu falei do outro livro, dos mensageiros, André Luiz conta a história de Alfredo e Ismael. Era um casal. E o Alfredo tinha um sócio, o Paulo, que se encantou pela Ismael e começou a assediá-la. E ela, sempre muito íntegra, correta, manteve distância do sócio do marido. Só que aí, como ela não cedeu, o Paulo, né, o sócio, começou a envenenar a cabeça do Alfredo, do marido, plantando algumas sementinhas de que ele precisava tomar cuidado, porque a esposa saía muito e tal, até que, infeliz por não ter conseguido, né, seduzir a Ismael, ele age de uma maneira grotesca. Ele paga alguém para se infiltrar na casa do casal e fala para o marido: olha, eu se fosse você, eu vou sua casa agora, eu vou ver o que está acontecendo. E aí a esposa dormindo no quarto, mas o marido vê alguém saindo da casa. E esse alguém deixa propositadamente o chapéu. E não adianta a Ismael falar que não sabia o que estava acontecendo, e ela realmente não sabia. O marido, isso na década de 1940, provavelmente, o marido manda a esposa de volta para casa. Eles tinham 2 filhos, contrata alguém para cuidar dos filhos, ela não teve direito à guarda dos filhos. E ele vai para a Europa e fica lá por 2 anos. A esposa morre em decorrência de uma doença mais adquirida por conta da tristeza. Anos mais tarde, aquele sócio que ele considerava um chama o Alfredo e conta tudo que ele tinha feito. O Alfredo ficou possesso. Ele não perdoou o Paulo. Não fez nada, mas ele não perdoou. Ambos desencarnaram, os dois em estado deplorável. Mas o Alfredo, graças a Ismael, que já tinha desencarnado, ela consegue resgatar o marido, o Alfredo. Ele é tratado, é levado a um posto de socorro, se torna um trabalhador, mas ele carrega aquela raiva do antigo sócio. Só que ele aprende que não podia continuar naquela vibração de ódio. E é ele, o Alfredo, quem vai resgatar o Paulo no umbral e traz para a colônia e todas as partes. É claro que isso não foi de um dia para o outro, né? É um processo, né? Para a gente se libertar dessa raiva, dessa ira, dessa revolta. Não é um passe de mágica, mas é uma consciência que ele adquiriu e ele trabalhou arduamente para conseguir tirar o Paulo de onde estava, levá-lo para um posto de socorro para ser atendido, e todas as tardes visitavam o antigo sócio, ministrando-lhe os cuidados necessários para que ele se
recuperasse, e tanto Alfredo quanto Ismael estavam trabalhando para alojarem novamente o Paulo numa nova reencarnação, para que tentasse ele, Paulo, se reconciliar com a própria consciência. Então, no começo, o Alfredo lembrava da história com raiva, com ódio, eu acredito. Mas ao longo do tempo, ele foi transformando aquele sentimento e conseguiu transformar aquele que tinha sido um inimigo num seu tutelado. E é este esforço que eu acredito que, se alguém aqui ainda carrega em si, alguma culpa, algum remorso, de fazer esta reflexão de que não vale a pena. Isso só prejudica a nós mesmos. Precisamos nos perdoar, aprender a perdoar o outro e saber pedir perdão, deixar o orgulho de lado quando formos nós que tenhamos errado e buscar a reconciliação. Que nós consigamos transformar eventuais inimigos em amigos, como Alfredo e Ismael conseguiram. Que consigamos empreender essa batalha íntima em nós mesmos e fazer a nossa reformulação no sentido de sermos amigos de todos. Que Jesus abençoe os nossos bons propósitos de nos tornarmos criaturas melhores, mais amigas, mais brandas, mais serenas, mais tolerantes, principalmente dentro do nosso próprio lar. Que Jesus nos abençoe.